Começa agora o Geração V, o teu programa de comentário político da Rádio Observador, feito em parceria com o O Voto, e hoje temos a honra de ter connosco mais um candidato ao mais alto cargo da nação. Já recebemos Luís Marques Mendes, João Coutinho Figueiredo e Catarina Martins, e esta semana o nosso convidado é António José Seguro. Olá, seja bem-vindo ao Geração V e obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui convosco e felicito-vos por este programa, por esta iniciativa, pelo contributo cívico que ele representa. Muito obrigada. Eu sou o Vasco Galhardo, vou ser o moderador destas conversas e ao meu lado esquerdo tenho a Joana Marques Brás, como sempre, e do meu lado direito tenho Duarte Mairos. E ao centro está António José Seguro e eu acertei na disposição dos meus comentadores no que respeita ao seu lado político e quero saber se António José Seguro está confortável nesta posição. Não, eu estou sempre confortável em qualquer posição, mas estar ao centro, não é? Para mim representa também um ponto de equilíbrio que eu gosto de ter na vida pública e na vida política, o que não quer dizer que as minhas convicções não estejam mais à esquerda, neste caso mais para este lado. Passada esta pequena provocação, António José Seguro, antes de avançarmos para as perguntas mais elaboradas da Joana e do Duarte, queremos saber muito rápido o que faria o Presidente Seguro se recebesse estes 3 diplomas em Belém, ou seja, se votava, se promulgava ou se enviava ao Tribunal Constitucional. Podemos começar? Podem, mas eu posso fazer uma questão de princípio antes de Claro. conhecer quais são as perguntas. Claro, É que o Presidente da República, eu espero vir a merecer a confiança dos portugueses, vão-me pronunciar sobre decretos concretos. Quer dizer, uma coisa é ter uma opinião de princípio sobre um determinado assunto, outra coisa é ver se esse decreto, quando transporta para as normas legais esse princípio, se o faz da maneira mais adequada e correta. Fazendo esta ressalva... Sim, aqui a ideia é mesmo nós conseguimos perceber qual é a sua posição, quais são as suas convicções. Muito bem. Estamos aqui no plano da imaginação e sabemos que teria que ver o diploma, é só para como que é óbvio. daqui a um ano ou dois não apareça um diploma sobre essa matéria e disser ele disse uma coisa diferente. Até porque é só o título de diploma que nós lhe vamos apresentar. Exato. Muito bem, recebe então em Belém um diploma do projeto de lei que aprova a semana de 4 dias de trabalho no setor público e privado. Promulga, veta ou envia para o Tribunal Aí está Constitucional? uma das questões em que eu preciso de saber quais são as consequências que isso tem na nossa vida, quer no Estado, quer no privado. Quer dizer, não pode ser assim. Aqui está o exemplo em que eu tenho que ver. Agora, eu diria que um diploma desses, para merecer uma análise positiva, careceria de um amplo acordo na concertação social, ver também como é que decorria o debate no Parlamento, ou seja, se era uma questão consensual, se não era, se decorria de uma... se havia alguma evidência científica, se era um projeto piloto, tem a ver com isso. Agora, a necessidade de haver uma conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal e também a vida familiar, naturalmente que eu estou muito disponível para colaborar nessa discussão e promovê-la até. Muito bem. O segundo projeto de lei é da Joana? Então, o guia, nas escolas havia um guia que era o guia LGBT, que dava aqui alguns conceitos aos professores até para gerirem estas questões na escola. E não tem falado muito sobre este tema, que é a comunidade LGBT. E, portanto, a minha pergunta vai no sentido de se houvesse um projeto de lei que lhe chegasse para reintroduzir este guia LGBT nas escolas, se promulgava, se vetava ou se enviava para o Tribunal Constitucional. Eu sou um defensor das minorias, porque considero que as minorias devem ter os seus direitos tal como as maiorias, digamos assim. E, portanto, desde que esses direitos das minorias não contendam com direitos das maiorias, não vejo por que não. Okay. Muito bem. Duarte? Muito bem. Se fez um projeto de lei em Belém sobre o voto dos jovens dos 16 aos 18 anos e sobre poderem votar de forma voluntária, e mesmo que este voto pudesse ser acompanhado de educação cívica obrigatória nas escolas, e mesmo que a lei, que visava aumentar a participação jovem, pudesse até levantar dúvidas sobre a maturidade política, promulgava ou votava. Bem, essa é uma causa que me é cara. Porquê? Porque eu na outra encarnação, até mesmo na outra anterior, quando eu era líder da JS, promovemos uma discussão pública sobre um critério de o direito de voto ser coincidente com imputabilidade criminal. Isto é, se um jovem aos 16 anos tem consciência perante a lei de que está a cometer um crime, porque não há de ter consciência para poder também votar em eleições. Admito fazer aqui depois um degradê em que tipo de eleições, mas eu considero que deve haver essa discussão. Ok. Muito então bem, passemos agora para as perguntas longas e a primeira é da Joana também. Então, aqui esta primeira pergunta tem aqui uma introdução um bocadinho melhor do que as outras todas. Então, primeiro começamos com uma pergunta de sim ou não. É um candidato de esquerda? Sou um candidato de centro-esquerda.
Ok. E então, com esta resposta de que é um candidato de centro-esquerda, a pergunta é, na apresentação do seu livro, António José Seguro, um de nós, fez algumas declarações sobre episódios do seu passado político. E uma delas foi que voltaria a repetir, e agora em quote, a disponibilidade para um acordo de salvação nacional. Sabemos que esta é uma eleição presidencial, não são eleições legislativas, mas tendo em conta que foi o próprio António José Seguro que fez estas declarações durante a sua campanha, sinto que é importante entendermos qual é a sua disponibilidade relativamente a um governo de direita. Portanto, sendo um candidato de esquerda, negociaria um acordo de salvação nacional com um governo que aprova a lei da nacionalidade, como aprovou, que diz que Portugal fica mais Portugal e que defende esta reforma laboral que temos em cima da mesa, e destes pontos, quais eram aqueles pelos quais lutaria mais nas negociações? Bem, o acordo de salvação nacional, na altura, era mesmo um acordo para salvar o país, porque Portugal estava sob assistência financeira, o governo estava muito alinhado com as posições da Troika e o Partido Socialista, na altura, tinha uma posição diferente quanto ao caminho a seguir. E que, no fundo, se resumiria em termos mais tempo e também fazermos a nossa consolidação das contas públicas pela via do crescimento, pela via da receita e não apenas pela via da despesa. Portanto, estamos numa situação... É sobre agora, ou seja, porque como disse que mas agora nós não precisamos ter nenhum acordo de salvação nacional. Perante a sua declaração de que voltaria a ter disponibilidade para um acordo de salvação nacional? Não, estamos a falar na circunstância. Se voltássemos nessas circunstâncias. E, portanto, agora, com este governo não... Não, a questão não é essa. Imagine, eu sou eleito Presidente da República. O meu dever é cooperar institucionalmente com o governo. Mas eu quero até mais do que com o governo que está. Eu sou um democrata, respeito as escolhas dos portugueses. Agora, serei um presidente exigente e impulsionador de uma cultura de compromisso. O que é que isso quer dizer? Devo fazer tudo para que os partidos políticos e o governo possam encontrar soluções em áreas que eu considero urgentes. Então a pergunta é diferente. Se no governo de Pedro Passos Coelho tivessem aprovado uma lei da nacionalidade como esta lei da nacionalidade, esta reforma laboral, e tivessem dito que perante esta lei da nacionalidade que Portugal tinha ficado mais Portugal, faria a salvação nacional na mesma? Vamos ver. O acordo de salvação nacional era para outra coisa completamente diferente. Eu sobre estas 3 leis já me pronunciei. Por exemplo, sobre as alterações à legislação laboral, eu já disse que vetaria politicamente a proposta de se chegasse como estava, não é? Vejo com agrado que houve uma mudança do governo em relação à disponibilidade para encontrar outras propostas da UGT. Mas aqui tem um exemplo em que não haveria qualquer possibilidade. Agora, o Presidente... A pergunta vai no sentido de perceber qual é a sua ligação. Ou seja, porque como no passado já teve uma negociação com o Governo de Direita, era perceber qual é as linhas vermelhas que coloca. Mas a Joana está-me a colocar a questão como no passado eu era líder do Partido Socialista. Sim, claro que sim. Agora eu sou candidato a Presidente da República e, portanto, como candidato a Presidente da República, o meu papel é de fomentar uma cultura de compromisso, de alianças, em que os partidos sejam capazes de sentar em volta de uma mesa e porem em comum soluções para resolver os problemas dos portugueses. Okay. Portanto, o meu papel é de tratar todos os partidos por igual. Sim, o que nós queríamos perceber era qual é a sua relação com estes tópicos que trouxe para cima da mesa, mas eu acho que já ficou percebido porque disse que votava, portanto, sim. Muito bem, agora vamos querer saber que tipo de presidente é que António José Seguro pretende ser, com a pergunta do Duarte. Muito bem, portanto, a pergunta que eu tinha, a primeira pergunta longa que eu tinha para lhe fazer, era sobretudo sobre o tipo de presidente que o António José Seguro vai querer ser. Marcelo Rebelo de Sousa vai ficar conhecido pelo presidente dos afetos e pelo presidente comentador, porque de facto comenta e não mede a quantidade de vezes que fala, e isso retira alguma autoridade. Depois, Jorge Sampaio, eu diria, no entendimento pessoal, muito ligado ao Estado Social e à educação. Soares, com uma presidência muito ativa e preponderante e que mobilizava a sociedade com temas e causas que ele achava importantes, e de facto, bem nos lembramos, e todos falam das presenças abertas de Mário Soares. Cavaco Silva, mais discreto e menos interventivo, e portanto aqui no fundo o Presidente, no seu entendimento, o Presidente da República deve ser mais um árbitro discreto ou uma voz incómoda quando sente que uma geração está a ser deixada para trás, ou quando sente que os agentes políticos estão a fugir ou a esquecer alguns segmentos relevantes ou causas também relevantes da sociedade. Que tipo de Presidente ou como é que António José Seguro será sendo Presidente? Eu serei um presidente próximo dos portugueses e, por isso, promoverei presidências abertas, presidências de proximidade, que permita compreender e escutar melhor os problemas dos portugueses em cada região
e depois dar-lhes voz e também lhes dar seguimento nas reuniões que quinta-feira terei com o Primeiro-Ministro. E, portanto, esse é um ponto para mim essencial. Segundo, usarei a palavra de modo a que ela tenha sempre consequência. Quando o Presidente fala em público, deve haver consequência da palavra que ele utiliza, para não banalizar a palavra. Terceiro, serei um Presidente muito exigente e trabalharei muito com o Governo e com os partidos, com os representantes dos empresários, dos trabalhadores, o sistema científico nacional, a cultura, no sentido de nós modernizarmos o país e, simultaneamente, o capacitarmos. Nós temos que ser um país de excelência, um país de qualidade, um país moderno. E, para isso, nós temos que promover acordos entre os diferentes atores para encontrarmos as melhores soluções. Se repararem, nós até 2019 tivemos um período de ouro das nossas legislaturas. Havia eleições de 4 em 4 anos. E desde 2019 até 2025, nestes 6 anos, o ciclo encurtou. Passou de ano e meio. Nós já não sabemos o que isso é. Exatamente. Ora, isso coloca o país numa situação de governos transitórios, de governos a prazo. E governos a prazo colocam o país a prazo. E verdadeiramente não há um desígnio, não há um caminho, não há uma estratégia. Nós precisamos de mudar isso completamente e perceber que há determinados problemas que estão a gangrenar. Um deles é, por exemplo, o acesso a tempo e horas que os portugueses devem ter aos cuidados de saúde. Outro é a vossa geração, que está completamente bloqueada. Sim. Está bloqueada porque tem poucas oportunidades para se fixar no país. Uns imigram, outros ficam no desemprego. Está bloqueada porque não consegue sair de casa dos pais. Não há dinheiro para pagar uma renda ou para comprar uma casa. E mesmo em termos de perspectivas futuras, quando se olha para aquilo que são as estimativas do que será a vossa reforma, por cada 1.000 euros aponta-se que possam ganhar 600. Ora, uma geração bloqueada desta maneira também coloca um problema ao país, que é um país sem futuro. Muito bem. Joana, pegando no debate que tivemos... Tenho uma pergunta para lhe fazer sobre... Portanto, neste momento, o Partido Chega tem 2 queixas por aplicação do artigo 18 da lei dos partidos. Uma delas, tem 2 queixas em cima da mesa, não é? Portanto, que o Ministério Público terá de averiguar se manda para o Tribunal Constitucional ou não, para a extinção judicial do partido, por 2 vias. Uma delas por perfilhar uma ideologia racista e a outra dela por não ter listas atualizadas dos órgãos do partido. Pronto, uma delas é mais subjetiva do que a outra, não é? Portanto, a questão de racismo é mais subjetiva do que a outra, que é mais procedimental, sobre as listas. A minha pergunta para si é: qual é a sua opinião sobre ambas as queixas e se o Partido Chega deveria ser extinto judicialmente por alguma destas vias? Bem, os tribunais têm o seu papel e, portanto, os tribunais é que aplicam a lei no nosso país e aí não me vou meter. Aquilo que eu considero é que, em Portugal, todos devem cumprir a lei. Não há uma lei para uns e uma lei para outros. E os partidos políticos são os primeiros a dar o exemplo. Se os partidos políticos se apresentam para representar os portugueses, devem ser os primeiros a cumprir o Estado de Direito Democrático. Em relação a essas ideias do deputado André Ventura, eu prefiro combatê-las do ponto de vista político e do ponto de vista eleitoral e dar razões aos portugueses para que eles votem em mim. Mas enquanto Presidente e como principal garante da Constituição, vê alguma inconstitucionalidade em algumas ideias que... Bem, mas isso é o Tribunal Constitucional que tem que decidir, não é o nós Presidente. Nós temos um artigo na Constituição, o artigo 46, número 4, que nos fala precisamente sobre uma ideologia fascista e aqui podemos decorrer a parte do racismo. Tem que ser cumprida. Então é isso, a minha pergunta é se na sua, porque o Presidente também tem que ter esta sensibilidade de conseguir fazer uma certa interpretação da Constituição, por exemplo... É verdade, Joana, mas não pode pedir que eu substitua os tribunais. Não, claro que não. Eu queria conhecer a sua opinião sobre o Partido Chega. Eu defendo... Queria perceber qual era a sua interpretação. Eu estou nas antípodas daquilo que são as posições do deputado André Ventura. Sim, mas enquanto quer Presidente e garante da quanto à forma constitucionalidade... como faz política, quer quanto às ideias que apresenta. Completamente nas antípodas. Agora, há muita coisa que precisa de ser mudada no nosso país. Mas no que diz respeito à avaliação que os tribunais devem fazer e ao cumprimento da lei e da Constituição, isso compete aos tribunais. Mas não acha que pode haver alguma inconstitucionalidade no Partido Chega? Vamos ver. Eu não estou aqui como comentador. Pois, eu não estou aqui como jurista, percebo, que aliás não sou. Mas se for Presidente, terá de fazer esta avaliação da constitucionalidade, nomeadamente quando depois envia certos diplomas. Dos decretos, Joana. Mas não... Vamos ver, dos partidos, isso compete aos tribunais fazerem isso. Mas depois o próprio partido designadamente ao Tribunal Constitucional. Consegue aplicar. Está bem, mas eu olharei para os decretos. Agora, há uma coisa que eu quero descansar, e a todos os nossos ouvintes, é que eu serei um Presidente leal à Constituição e serei cumpridor da Constituição.
Eu ouvi o candidato Gouveia Mel dizer que por ele podiam mudar todos os artigos da Constituição, menos o dos limites materiais da Constituição. Eu achei isto uma coisa completamente chocante. Ora, eu não tenho esse entendimento. Quer dizer, a nossa Constituição é o nosso chão comum, é aquilo que nos permite viver em democracia, onde pode haver direitos para as minorias, desde logo, quer sejam as suas orientações sexuais, quer sejam as suas opções partidárias, as suas escolhas religiosas. Isso é o mundo onde eu fui criado e vivido, que haja esse pluralismo em que as pessoas são iguais nas suas necessidades e diferentes nas suas liberdades. E eu serei um presidente que garantirá isso. Iguais do seu país de origem? Iguais perante o seu país de origem, se no caso não serem portugueses de origem? Vamos lá ver. Em território de Portugal aplica-se uma só lei, a Constituição, e aplica-se a todos. Até aos residentes, até a pessoas que pedem residência? A todos os que vivem no nosso país. Ok. Queres fazer a pergunta do debate ou passamos para o Duarte? Sim, temos ainda minutos nesta primeira parte. Mais uma pergunta, sim. Ok. Então... Relativamente ao debate desta semana, um dos pontos que Coutrinho mais o acusou no debate foi de não ter medidas ou posições concretas. Portanto, e nesse debate teve declarações como, e agora vou citá-lo: sou o único que consigo paz social, é importante criar riqueza, defendeu a cultura de compromisso. A pergunta é como? Porque dificilmente alguém estará contra tudo aquilo que disse. Mas a dificuldade é chegar até estas ambições, que eu acho que são unânimes. Não é? Joana, excelente questão. Como é que quer fazer aquilo que diz? Vamos à paz social. Não é? Sim. A paz social é algo que tem um valor tal como a estabilidade política. Porquê? Porque com paz social os trabalhadores fazem o que devem, que é trabalhar, e os empresários fazem aquilo que devem, que é empreender. Portanto, eu olho para a empresa não como local de conflito, mas como local de encontro. Portanto, o bom senso faz com que os governos não introduzam situações que ponham em causa essa paz social. E eu considero que o governo criou essa instabilidade com a proposta que apresentou e da maneira que o apresentou. Como é que se pode fazer de uma maneira diferente? Bem, o governo pode ir à concertação social e dizer: nós temos aqui 2 ou 3 problemas que queremos identificar. A economia precisa ser mais competitiva, as empresas precisam de ser mais produtivas, temos que combater a desigualdade salarial entre homens e mulheres e temos que criar incentivos para que os jovens, em vez de irem trabalhar para fora de Portugal, se fixem no nosso país. Então, em função destes 4 objetivos, podíamos acrescentar um outro que também é urgente, que é a necessidade de aumentar a taxa de natalidade no nosso país para rejuvenescer a nossa população. 5 objetivos. Mas aí não tem nada a ver com a reforma laboral, não é? Tem. Porquê? Porque a precariedade cria instabilidade na família e isso tem consequência. Aliás, uma tese de doutoramento... Mas um bocadinho mais indireto para a concertação social. Não. Mas é que eu considero que isto é importante, que esta visão de conjunto. Como é que um presidente... Vamos ter que fechar. Mas deixa-me só dizer. Sim. E, portanto, esse era um método que é, no fundo, fixar objetivos e depois dizer agora contribuam com propostas. Okay. E no sentido dessas propostas estarem indexadas a esses objetivos. E não ficávamos por aqui. Mas era preciso um calendário e avaliar se a aplicação das medidas legislativas correspondia aos objetivos. Porque as pessoas podem estar muito convencidas que sim, mas depois a prática ser completamente diferente. Isto é uma mudança completa na cultura política de um país. É uma cultura política focada nas soluções e na avaliação dos resultados. António José Seguro, é tempo de ouvirmos a sua recomendação. O que é que vai sugerir aos nossos ouvintes e espectadores? Sugiro um filme que se chama A Onda. É um filme pouco conhecido, mas que eu passo sempre na primeira aula aos meus alunos de pensamento político e social. Não conheço também. É passado numa escola na Alemanha, durante uma semana, em que há um seminário de alunos que criam anarquia, mas têm que ter um seminário de autocracia. E começa no primeiro dia de escola com dizer que chatice, isto não é uma coisa horrível, e ainda por cima a autocracia é uma coisa que não voltará a existir, só existiu na Alemanha no tempo do Hitler, porque é que estas coisas são ensinadas na escola? E durante uma semana nós percebemos que não é bem assim. Eu não vou contar absolutamente mais nada. Apenas recomendo porque é a Onda. A Onda é muito pedagógico e muito atual, infelizmente. Muito bem, muito obrigado. E agora passamos para o Duarte, tem uma pergunta sobre a revisão constitucional. Sim, portanto, esta semana tivemos a notícia que o Tribunal Constitucional chumbou a proposta sobre a lei da nacionalidade que o Governo apresentou e foi votada no Parlamento. E, portanto, isso levantou algumas votos, quer ligadas aos partidos que apoiam o Governo, como também ao Chega, sobre uma eventual revisão constitucional que, neste momento atual, é possível ser feita à direita. E, portanto, a minha pergunta era se, enquanto Presidente,
havendo esta possibilidade de haver uma revisão constitucional à direita ou ao centro. Ao centro, eventualmente, muito mais balizada e muito mais segura, digamos assim, para aqueles que acreditamos no centro político, ou então mais à direita. Nesse aspecto, o Presidente, eventualmente, há pouco citou o Gouveia Melo, que disse que só não se podia alterar, e em teoria, de facto, é aquele que estabelece os limites de uma revisão. A revisão está prevista e pode acontecer. Portanto, não me parece, apesar de tudo, que não haja textos que não possam ser revistos. Aquele pode e tem os seus mecanismos. Mas se, de facto, como Presidente, e sabendo que o Chega e o Governo, PSD-CDS, estão numa negociação para esse processo, e não tendo capacidade legislativa nem de interferência direta no processo legislativo, se como Presidente vai interferir com uma estrutura de influência, como é que vai ser a sua postura perante uma revisão, e aqui que revisão é que também gostava de ser vista, até nos poderes presidenciais, mas sobretudo numa feita à direita? Portugal tem a ganhar em ter uma Constituição que seja o mais ampla possível e onde a maioria dos portugueses, eu diria, se possível, a unanimidade, se possam rever. E foi assim que foi votada a Constituição de 1976. Só houve um voto contra do CDS e, verdadeiramente, nunca se posicionou no sentido vamos ter que alterar a Constituição no sentido de adulterar. Bem pelo contrário. Quer dizer, nos anos seguintes, depois o CDS que tentou sim, realmente alterá-la e conseguiu. A Constituição ficou bastante diferente de mas 76, mas sim. Sim, mas porque o mundo também evolui, não é? Claro, e o país evolui. Mas verdadeiramente o chão, os princípios fundamentais, o nosso sistema de governo, digamos, aquilo que são as funções do Estado, elas estão lá. E sobreviveu durante 50 anos. Portanto, eu considero que neste momento não há nenhuma necessidade de rever a Constituição, porque não há nenhum problema que o país tenha que não possa ser resolvido com a Constituição atual, e considerava que seria muito perigoso que esse equilíbrio que existe desde 1976 ficasse desequilibrado para um dos campos políticos, neste caso, para a direita. Mas diria a mesma coisa se fosse ao contrário. Porquê? Porque o meu princípio é que seja um chão comum o mais alargado possível. E, portanto, eu estarei atento, como Presidente, desse ponto de vista, para que nós continuemos a ter uma Constituição que seja uma Constituição que permita que a totalidade dos cidadãos que vivem em Portugal, a totalidade dos portugueses, se possam rever e se possam sentir satisfeitos com a Constituição que temos. É o nosso modo de vida, são os nossos valores civilizacionais que ali estão. E, portanto, como sabe o Presidente, enfim, se chegar uma revisão constitucional, ele tem que a promulgar, mas, enfim, eu espero que haja bom senso e equilíbrio. Eu sou muito contra as marcas ideológicas conjunturais em diplomas que são fundamentais para a nossa coesão enquanto povo e enquanto nação. E a Constituição, desde logo, é a primeira dessas leis. Sim, aqui seria mais no papel que poderia ter nesse processo em que ela seria debatida e negociada, mas até do ponto de vista dos poderes presidenciais, teria alguma palavra a dizer sobre poderes que poderia até gostar de ter, até porque vemos que aquilo que falta ao Presidente, que é a pessoa eleita por sufrágio direto, que nós estamos naquela pessoa e, portanto, não se sente que também poderia dar esse contributo para lhe atribuir poderes até interventivos, porque de facto sentimos todos que muitas vezes o Presidente sente-se impotente naquilo que pode de facto fazer. Vamos ver, a Constituição não tem... Vamos ver, a Constituição prevê um sistema de governo onde fica muito bem definido quais são os poderes dos órgãos de soberania. E ao Parlamento compete a revisão da Constituição. E ao Presidente compete o garante da unidade nacional, que o funcionamento normal das nossas instituições, e é isso que o Presidente deve observar. Mas dentro do meu conceito de garantia da unidade nacional, não é apenas a unidade territorial, é também a coesão de um povo. É de um interior que está menos desenvolvido do que o litoral, é a coesão social no sentido de que haja combate às desigualdades, que nós tenhamos uma boa classe média no nosso país, que na minha opinião não existe neste momento, e também uma coesão, por exemplo, entre gerações. Entre as gerações que neste momento estão reformadas e estão a viver, enfim, da sua reforma, trabalharam anos e anos durante a vida e ajudaram a construir o país, mas também os mais jovens, que precisam de sentir que este país é um país de oportunidades. Portanto, é nesse sentido que eu considero que o meu papel como Presidente da República deve agir e aí sim exercer a minha magistratura
de influência. Então não precisava de mais poderes? Ou seja, não acha que... Não preciso de mais poderes. Então, nem quero usurpar poderes de outros órgãos de soberania. Okay. E então, aqui mudamos aqui um bocadinho para uma notícia que surgiu esta semana. Portanto, sabemos que a União Europeia quer endurecer os limites ao alojamento local. Já o nosso governo tem-se posicionado no sentido oposto. Enquanto Presidente da República, qual seria o seu papel nesta mediação de forças? E de formas concretas, ou seja, o que é que faria de forma concreta? Eu aqui tenho uma declaração de interesse a fazer, porque eu tenho alojamento local, embora não seja nas grandes cidades, é em Penamacor, na minha vila, e portanto não há esse problema. A habitação, o que está aqui em causa não é ser contra o alojamento local, penso eu, que é essa a posição da União Europeia. É sobre a pressão habitacional, e claro. Lisboa tem... Nós neste momento temos um problema de acesso à habitação e, do meu ponto de vista, a habitação é um direito fundamental, quer dizer, e também é uma expressão de autonomia e de independência, por exemplo, das gerações mais novas. Iria ser a favor daquilo da posição do governo, iria ser contra, como é que iria gerir isto? Ou seja, como é que iria utilizar isto de influência? Eu conheço a decisão ou a proposta da Comissão Europeia, não conheço o seu detalhe, mas julgo que é necessário que haja uma intervenção pública no sentido da regulação do mercado de habitação. Isso faz-se através de leis, mas também se faz também através da construção de novas habitações públicas. Dou-lhe um exemplo. Eu estive em Benfica, onde fui visitar uma residência de estudantes. É uma residência construída através de módulos. Demorou, entre a concepção e a sua finalização, 1 ano. E os custos de metro quadrado são inferiores aos custos da construção normal. Mas não me está aqui a responder de forma concreta sobre se iria posicionar-se, se o governo continuar a não querer regular o alojamento local de uma maneira mais endurecida, ou por colocar limites mais endurecidos ao alojamento local, qual é o seu papel enquanto Presidente? Se irá chamá-los e conversar com o governo? Se não, se publicamente irá dizer algo? O meu papel como Presidente não é ser Primeiro-Ministro de sombra. Claro que não. Não é levar um programa partidário para Belém. Mas aqui temos a União Europeia a fazer esta pressão. Pronto. Então, o meu papel como Presidente é de chamar a atenção ao Governo que há um problema grave que precisa ser resolvido, que é o acesso à habitação. Nós temos cerca de 200 mil casas devolutas em Portugal que estão em condições de ser colocadas no mercado de habitação. Estão prontas as casas. Portanto, o papel do Presidente é focar, no meu ponto de vista, focar na solução para resolver os problemas e não entrar em conflito com o Governo. Isso não seria bom para o país. Duarte. Muito curta, a minha última pergunta. É um caso prático. É professor, portanto agora chegou a altura. É mesmo um caso prático. Vou exame. E portanto, uma das situações mais conhecidas em que o Presidente da República, no caso do atual Presidente da República, foi obrigado a intervir, foi quando aconteceu a demissão do Primeiro-Ministro António Costa e que o Partido Socialista indicou, ou tentava indicar, um outro nome para que o Presidente da República indigitasse, ao exemplo de Jorge Sampaio com Pedro Santana Lopes, e portanto o entendimento do professor Marcelo Rebelo de Sousa foi pessoalizar o voto das pessoas e portanto sendo a pessoa em quem votaram, convocar as eleições. Nesse caso, ou num caso de uma repetição eventual, qual é que seria a sua postura nesse caso? E depois é válida para outros. Portanto, dissolveria ou deixaria, diria até mais já britânica, em que o partido, com uma maioria absoluta ou com uma maioria parlamentar, pudesse indicar outra pessoa para liderar o governo e até formar um novo governo. Vou-lhe dar uma resposta muito concreta, mas que porventura não o vai satisfazer em relação a que eu vou dizer. Eu não sei o que é que vai acontecer no futuro e qual é a situação concreta e específica. E por isso eu não me vou limitar nenhum dos meus poderes dizendo, num cenário desse eu vou agir desta forma, porque depois eu ficaria completamente prisioneiro da minha posição. Qual é o meu papel em situações de crise? Que eu espero sinceramente que não venha a ter, que o país já tem problemas demais. É olhar para as soluções que se apresentam e ver quais dessas soluções se adequam melhor à defesa do interesse nacional naquele momento. Pode ser uma ou pode ser outra completamente diferente. Sim. Quando foi o caso, e quero ser muito claro, da indigitação e nomeação do Dr. Pedro Santana Lopes, eu, nessa altura, tive uma posição no sentido que considerava que devia haver eleições. Nessa altura, tive essa posição. E, portanto, eu não sei no futuro o que é que vai estar em cima da mesa. Eu serei sempre fiel ao princípio do regular funcionamento das instituições,
à estabilidade política do país. É esse o meu ponto, a estabilidade. A estabilidade política do país. Agora, a estabilidade também exige transparência, também exige clareza. Mas portanto, as pessoas votando em deputados que formam a maioria, que é para um governo, votam para 4 anos naquela configuração. Vai conseguir que eu diga mais alguma coisa. Conseguiu. Felicito por isso. Eu considero que uma visão reducionista de uma eleição para o Parlamento depois pode ter problemas naquilo que é a estabilidade política do país. É por isso que eu não me quero precipitar. Sim, ou seja, eu em vez de dar, digamos, títulos a entrevistas, prefiro ser mais ponderado e mais comedido para poder agir em total liberdade, se essa situação acontecer. Se essa situação acontecer, terei que ver se há condições de estabilidade no Parlamento. Não basta uma maioria aritmética. É preciso uma maioria que seja uma maioria reformista, que seja uma maioria transformadora. Nós precisamos de mudar muita coisa no nosso país. E, portanto, eu não serei apenas um notário desse ponto de vista. Eu serei um presidente que interpreta de acordo com aquilo que é o interesse nacional. Muito bem, última pergunta da Joana. Então, numa altura tão crispada, esta pergunta é mais sobre o seu passado político também, numa altura tão crispada, em que tanto se fala na urgência de uma união à esquerda e em que o PS tem estado em queda livre nos últimos 2 anos, eu gostava de ouvir sobre a razão pela qual o PS demorou 6 meses, cerca de 6 meses a dar-lhe apoio, e como foi apelidado por alguns, esse mesmo apoio foi tímido. Qual é que acha que foi a razão que esteve por trás disto? Essa resposta é muito simples, vai ter que perguntar ao PS. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Joana, aquilo que me pode perguntar a mim é o seguinte: teve muita coragem em junho de avançar sozinho, sem acordo com qualquer partido, como candidato às eleições presidenciais. Mas na primeira pergunta eu falei do facto de precisarmos de uma união à esquerda. Sim, mas isso é um problema dos partidos e eu não represento aqui nenhum partido. Mas quando diz que quer paz social, não é? E quer estabilidade... Mas a paz social tem a ver com a necessidade de empresários e trabalhadores terem as condições e estarem motivados para fazer com que as nossas empresas sejam mais produtivas. Está bem? Mas isso é essencial. Agora, estabilidade política. O Presidente da República não vai reduzir aqui o papel dos partidos. Os partidos são livres de definir as suas estratégias, todos os seus entendimentos. Eu isso vou-me manter equidistante e tratarei os partidos em Belém, todos os partidos serão tratados em pé de igualdade. Não tem nenhuma teoria da razão pela qual o PS pode ter demorado tanto tempo a dar-lhe apoio? Não, a única teoria que é prática é, eu quando firmei uma convicção de que o país, que eu poderia servir o meu país como Presidente da República, avancei. E não esperei com negociações de nenhuma espécie. Por isso é que eu sou um candidato totalmente livre e sem amarras e completamente independente desse ponto de vista. Muito bem. Antes de fecharmos, queremos fazer aqui um desafio que temos feito com os outros candidatos e que a Joana vai passar a explicar. Então, nós acreditamos que o Presidente da República tem esta grande tarefa de estabilidade. Lá está, viemos aqui da estabilidade política e de conseguir conversar, dialogar com todos os partidos que têm assento na Assembleia da República. Então, começamos desde já, portanto, começamos já aqui e pedíamos-lhe que dissesse um ponto positivo, se tiver, e sobre os que quiser dizer, dos partidos com assento parlamentar. Portanto, temos aqui a fazer uma viagem por todos os partidos e salientar um ponto positivo sobre cada um deles. Mas aqui por ordem. Mais curto, mais longo. Eu vou-lhe dizendo. Tá, PSD, para começar. O PSD é um partido do compromisso democrático. E hoje o PSD é um partido, digamos, charneira do nosso sistema político. Portanto, é indispensável para qualquer consenso e é o partido que lidera o governo do nosso país. Muito bem. Chega? O Chega dá voz ao protesto, mas verdadeiramente depois apresenta poucas soluções consistentes. Um partido que conhece mal o PS? A justiça social. Há uma preocupação no combate às desigualdades e, sobretudo, a promoção dessa justiça social. Muito bem. Iniciativa Liberal? Iniciativa Liberal é um partido muito ideológico, não é? Mas que introduz uma comunicação diferente para transmitir as suas ideias. E, desse ponto de vista, é um ponto que eu considero positivo porque atrai outras franjas de eleitorado. O LIVRE? O LIVRE é um partido também que tem uma comunicação muito específica, europeísta, que é uma coisa que me agrada, e com uma forte dimensão ecologista, que também é algo que eu estou muito próximo. PCP? O Partido Comunista tem o combate às desigualdades. É uma das marcas do Partido Comunista, enfim, por caminhos
que eu não trilho, mas mas o objetivo que deles é um partido, e é um partido muito comprometido, quer dizer, é um partido de palavra, digamos assim. Muito bem, CDS? O CDS, o humanismo, eu destacaria o humanismo do CDS, a sua base personalista e a sua dimensão, enfim, também foi beber muito à doutrina social da Igreja, mas sobretudo precisamos muito de humanismo nas sociedades contemporâneas. Bloco de Esquerda? O Bloco de Esquerda, talvez, para não me repetir aqui, porque também tem preocupações sociais, tudo isso, mas talvez a defesa de minorias mais claras e acentuadas, talvez às vezes com um radicalismo que, para o meu gosto, mas que tem essa defesa, e isso é muito importante, que existam partidos em Portugal que deem voz às minorias, porque elas se sintam integradas na sociedade portuguesa. Só faltam dois, o PAN? O PAN, daquilo que eu tenho observado ultimamente, o Partido PAN também se tem dedicado ao combate à violência doméstica e, portanto, acho que é talvez um dos pontos mais importantes que eles têm. Para terminar, JPP. JPP talvez traz uma sensibilidade regional, não é? De uma região autónoma, de um arquipélago para o Parlamento. Enfim, não sigo muito o que é que o JPP faz, mas é uma sensibilidade interessante para este Parlamento tão polarizado e tão fragmentado. Muito bem, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado, António José Seguro. Foi um prazer e um gosto. Desejo-vos as maiores felicidades. Vamos estar connosco, boa campanha e boa sorte. Muito obrigado e um Feliz Natal para todos e um excelente 2026. 2026, seguro. Obrigado a Joana Marques Braz e ao Duarte Mairos. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estar desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana com outro candidato.